Olá, gente! Hoje nós já vamos continuar vendo essas partes da estrutura, a progressão até a coreografia final. Tá legal? Então, mais uma aula para vocês. Bom, então nós já vimos que a estrutura da sequência tem 16 tempos para um lado, 16 tempos para o outro lado. Somando os 16 com os 16, vai dar os 32 tempos, o tempo da sequência. E também vimos que a estrutura do bloco tem 32 tempos para um lado, 32 tempos para o outro lado. Somando 32 com 32, vai dar 64 tempos, o tempo de um bloco. Agora nós veremos como nós vamos utilizar essa estrutura na prática. Primeiro nós vamos ver a estrutura de uma sequência. Veremos que a aula começará somente com os passos básicos, vai evoluindo até chegar na coreografia final. A acadêmica de Educação Física, Brenda Negrão, vai mostrar para a gente. Vejam que ela começa pisando com o pé direito e fazendo o repetidor de 3. Depois, mais 2 básicos. Faz a mesma coisa para o outro lado. Agora, esse repetidor de 3 vai evoluir. Ela alterna o joelho. Alternou o joelho, continua os 2 básicos. Vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Alterna 3, 2, 1, 2 básicos. Agora ela vai mudar novamente. Ela faz essa alternância já para a lateral do step, o L, como nós chamamos, e continua os 2 básicos, e faz o outro lado. Agora ela vai continuar com L, e os 2 básicos ela já muda, ela atravessa o step e volta. Faz a mesma coisa para o outro lado, o L atravessa e volta. Então, percebam que ela começou de uma estrutura básica, que foi o repetidor de 3 e os 2 básicos, e terminou numa coreografia, que é o L, e depois ela atravessa o step e volta. Mas vejam que ela não fez isso de uma vez só. Ela foi evoluindo, ela fez uma progressão pedagógica. Agora nós veremos outro exemplo de uma sequência, começando pela sua estrutura, passando pela sua progressão pedagógica, chegando até a sua coreografia final. E nós veremos com a também acadêmica de Educação Física, Sara Medeiros. Percebam que ela começa pisando com o pé direito, subindo no básico. Ela faz 3 básicos, depois um repetidor, que é elevação de joelho. Faz a mesma coisa para o outro lado. Depois, os 2 básicos primeiros, ela faz uma mudança. Ela faz um passe que nós chamamos de cavalinho, no popular. Mais um básico e faz o repetidor. Então, ela já continua com o cavalinho. O básico ela muda, ela faz o mambo. Frente, mambo, trás, volta com o repetidor. Faz a mesma coisa para o outro lado. E ela vai continuar progredindo. Ela continua com o cavalinho, já faz o mambo frente e trás e agora vai mudar o repetidor. No lugar do joelho, ela faz um tap em cima do step. Então, essa é a coreografia final. Mas vejam que ela começou com 3 básicos e um repetidor. Depois fez para o outro lado, 3 básicos e um repetidor. Essa é a estrutura da aula dela. Ela foi fazendo uma progressão pedagógica até chegar na sua coreografia final. Agora nós já veremos um exemplo de bloco, começando com a sua estrutura, passando pela sua progressão pedagógica, chegando até a sua coreografia final. E nós veremos com a também acadêmica de Educação Física, Letícia Carvalho. Vejam que ela começa pisando com o pé esquerdo e faz o repetidor de 3 e mais 2 básicos e continua fazendo 4 taps. Faz a mesma coisa para o outro lado. Ela vai progredir. No lugar do repetidor de 3, ela alterna o joelho.
e continua os 2 básicos. E continua as 4 taps. E faz a mesma coisa para o outro lado. Então, ela continua com a alternância do joelho e muda os 2 básicos. No lugar dos 2 básicos, ela coloca o land, mas continua com os 4 taps em cima do step. Faz a mesma coisa para o outro lado. Alterna o joelho, land e 4 taps em cima do step. Agora ela vai para a última mudança. Ela ainda continua alternando o joelho, faz o land, faz tap em cima do step e anda, faz um tap no chão. Volta tap em cima do step, vai no chão, faz a mesma coisa para o outro lado. Alterna o joelho, land, tap no step, tap no chão. Tap no step, tap no chão. Essa é a coreografia final. Então percebam que sempre vai ser a mesma ideia. Você começa com uma estrutura, que foi aquilo que nós já vimos. Ela começou com a estrutura, que foi repetidor de 3, 2 básicos e 4 taps. Foi progredindo a sua aula até chegar na coreografia final. E numa aula de step, normalmente nós só passamos blocos. Normalmente são 3 blocos que passamos durante uma aula de step. Mas quando nós começamos com a estrutura desse bloco, dificilmente nós já começamos com toda a estrutura do bloco formado. Nós começamos com uma estrutura de uma sequência, que são 32 tempos. Primeiramente, nós progredimos a estrutura dessa sequência e depois nós introduzimos mais 32 tempos dentro dessa sequência, formando o bloco, formando os 64 tempos. Então, nós continuamos com a progressão agora do bloco até chegar na coreografia final. Então, nós veremos agora um exemplo. O professor Marcílio Lopes vai passar para vocês e ele vai explicar a sua própria aula. Bom dia, galera. Eu sou o professor Marcílio Lopes, ministro da aula de step de hoje. Certo? Eu vou ensinar para vocês alguns passinhos básicos para a gente começar uma aula super importante na academia de vocês, beleza? Vamos lá, então. 1, 3, 2, vai. Stop, desce, stop, 1, 2, 3, básico, 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 3, vai. 1, 2, 3, stop, stop, básico, básico, 3, vai. 1, 2, 3, básico. Isso, vem, continua, vem. Perfeito. Lugar do básico agora, o que a gente vai fazer? Vamos duplo, vamos sim, tá? 1, 2, 3, vamos duplo. Simples. Sim, veio. 1, 2, 3, vamos duplo. Simples. Sim, vai. 1, 2, 3, vamos duplo. Simples. Sim, veio. 1, 2, 3, vamos duplo. Veio. Simples. Sim, vai. 1, 2, 3, duplo. Simples. Sim, veio. 1, 2, 3, duplo. Simples. Alto, veio. 1, 2, 3, stop, veio. Vai mudar, hein? Continua assim, ó. Vamos, vamos. Simples. 4 passos, ó. 4, 3, 2, 3, stop, stop. 1, 2, 3, ó. 3, simples. 4, 3, 2, 3, subiu, veio. 1, 2, 3, stop. Isso, simples. 4,
Só vai tirar agora, tá? 1, 2, 3, gira, fala. A partir de agora, só é giro. Não conseguiu fazer o giro, vamos sim, tá? No 3, 1, 2, 3, gira, ó. Sobe, ó. 4, 3, 2, de novo, 3, 1, 2, 3, gira, fora. 4, 3, a primeira parte a gente já mudou. Vamos mudar a segunda agora. No 3, 1, 2, 3, ó, gira, fora. 4, 3, 2, 3, de novo, vem. 1, 2, 3, vamos, gira. 4, 3, 2, 3, de novo, vem. No lugar dos 4 baixos, tá? Vai fazer aranha, vem, ó, aranha, a segunda aranha, mão simples, vem. 1, 2, 3, ó, gira. Sim, aranha, vem, ó, pá, isso, ó, simples, vem. 1, 2, 3, ó, gira pra fora. Simples, mata aranha, ó. Isso. Fora. Vem. Simples. Aonde vai? 1, 2, 3, ó. Gira pra fora. Aranha. Vem. 1, 2, 3, 4. Simples. Ó. Vem. 1, 2, 3, ó. Gira pra fora. Aranha. 1, 2, 3, 4, desce. 4 em cima, tá? No meio. Vai colocar 4 em cima. Gira agora, ó. Simples. 4 em cima. E bem devagar, ó. De novo, vai. 1, 2, 3, ó. Girou. Vai, vem. 1, 2, 3, 4. Vamos, vai. Eu quase finalizando o passo, tá? Gira. Simples, ó. Muito bom. Tá super fácil, ó. Se for experiente já, fizer essa aula muito bem, pode fazer uma variação dentro dessa aula, tá? Porque essa aqui, ó. Joga. 1, 2, 3, 4, ó. Vai. Sobe. Vem. Ó. Gira. Para. Gira. 1, 2, 3, 4. Sobe. Vamos. 1, 2, 3, ó. Gira. Sobe fora. Vem na aranha. Vai. Sobe. 1, 2, 3, 4. Vai. Isso. Sobe. Muito bom. A última. Girou. Veio. Sobe. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 3. Chutou. Vai. Muito bom. Finalizou, hein? Deixa eu virar. Descansa, vai. 3, 2, 1. Aí. Muito bom. Vamos lá. Bom, gente, então hoje nós vimos mais uma coreografia, com a progressão e com a sua estrutura. Tá legal? Qualquer dúvida, mande pra gente. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!